Sísifo professor. Se alguém quiser reduzir o homem a nada, basta dar ao seu trabalho o caráter de inutilidade. Fyodor Dostoiévski. Sísifo fora condenado pelos deuses do Olimpo a arrastar uma imensa rocha morro acima, que sempre despencava tão logo ele chegava ao cume. Sísifo era filho de Éolo, deus dos ventos, e descendente direto de Prometeu, de quem herdara sua ardilosidade. Prometeu, cujo nome, em grego, significa premeditação, furtou o fogo dos deuses e por isso foi condenado a ser acorrentado ao alto de uma montanha, durante 30.000 anos, tempo esse em que ele seria diariamente bicado por uma águia, que lhe destruiria o fígado. Como Prometeu era imortal, seu órgão se regenerava constantemente, e seu martírio se reiniciava a cada dia. Considerado o maior embusteiro do mundo, Sísifo chegou a reivindicar para si a paternidade do grande herói Ulisses, retirando essa honra de Laertes. Tal qual seu ilustre antepassado, Sísifo não tinha pudor algum de se meter nos assuntos dos deuses, chegando a denunciar os adultérios de Zeus a sua esposa Hera e acorrentar ardilosamente a própria morte. Um dia, porém, sua vida chegou ao fim, como é natural a todos os mortais. Zeus resolveu, então, puni-lo pelas suas afrontas. No Tártaro, mundo subterrâneo onde ficam as almas dos mortos, Sísifo foi condenado a rolar uma enorme pedra até o alto do Monte Cáucaso. Tão logo chega ao seu ponto mais elevado, a pedra despenca, obrigando Sísifo a recomeçar o fatigante trabalho, que há de se repetir eternamente. O mito de Sísifo, o herói do absurdo, tal como foi aclamado por Camus, descreve o desespero diante do suplício eterno e indizível de realizar uma tarefa sem sentido, que nunca pode ser concluída. Desafiar o poder dos deuses é uma ação que não pode ficar sem castigo. Assim como não cabe ao professor desafiar o poder do diretor e muito menos desafiar o onipotente poder do sistema. Como tampouco cabe ao aluno desafiar o poder do professor em sala de aula. Assim como não cabe ao pobre desafiar o poder do rico. Os sísifos que assim procederem devem ser punidos exemplarmente. Tal como aconteceu com Lula e Dilma. Afinal, o ato de desafiar os onipotentes corresponde à expressão do desejo e pretensão de se igualar ao poder dos imortais. Hoje, quando me debruço sobre minhas memórias e evoco o mito de Sísifo para ilustrar o trabalho que vi sendo desenvolvido na escola pública, é que posso perceber que este tipo de tarefa não me era estranha. Os mitos, na antiguidade, eram considerados pelos antigos gregos como a linguagem que os deuses usavam para nos ensinar a arte de viver e de amar. Mas, o que Zeus quis ensinar aos homens punindo Sísifo com o descomunal trabalho inútil de empurrar eternamente uma pedra morro acima? Afinal, o que a escola pública tem ensinado aos tantos profissionais da educação que um dia ingressaram no magistério munidos de suas esperanças numa escola pública que fosse capaz de promover uma sobrevivência digna para todos? Consideraria Sísifo a possibilidade de se libertar de seu infortúnio, de mudar a rotina absurda de dias, anos e séculos preso a uma tarefa penosamente inútil. Preso, no entanto, à mercê dos deuses, condenado a cumprir esta finalidade absurda, nada pôde ele mudar. Sísifo prossegue no seu tormento, dia após dia, mês após mês, ano após ano, eternamente. Para nós, pobres mortais, todavia, existe a possibilidade de modificar uma rotina absurda, de lançar para longe o rochedo das nossas misérias, o flagelo por desafiar o sistema. Qual professor não sonhou um dia, ainda que embalado pelas repetitivas ladainhas das reuniões pedagógicas de início de ano, em poder cutucar o sistema e levar seu aluno a se libertar dos grilhões sociais e econômicos que o aprisionam? Esta pergunta vem dos restos de esperança que ainda tenho comigo. Todavia, sinceramente, tenho medo de ouvir a resposta para ela. Seja como for, é sedutora a ideia de empunhar o cetro sagrado da educação transformadora. O castigo, porém, para os que se arvoram a fazê-lo é repetir os dias, os anos e as rotinas escolares sem variação alguma. E sem grandes resultados.
A pedra de Sísifo tem, na escola, outros nomes, mas é algo tão tedioso e inútil quanto o trabalho de Sísifo. A tarefa de erguê-la todos os dias, anos a fio, para vê-la ir ao chão ao final do dia. E não seria o papel de Sísifo que, não todos, mas os professores idealistas estão hoje a desempenhar na escola pública em nosso país? Quem de nós, educadores, que um dia sonhamos em ver nosso aluno crítico e autônomo, pode dizer verdadeiramente que não esteve rolando pedra morro acima por anos a fio? Temos de nos contentar se com nossos conselhos salvamos um ou outro do mundo das drogas ou da marginalidade. Não estamos, por acaso, exercendo uma função rotineira, vazia e sem sentido? Não tivemos de abandonar o sonho de vê-los ler criticamente o mundo onde existem para ao menos sonhar que consigam ler o que escrevem. Não estamos, dia após dia, ano após ano, por toda uma vida, insistindo num caso sem solução. Quantas pessoas dentro da escola não se acham num martírio sem fim? Uma escola pública que está entre as piores do mundo num país que se encontra entre as 10 maiores economias. Quantos não se dilaceram tentando encontrar um conserto para a educação escolar sem nada conseguir? Quantos professores contraíram problemas emocionais sérios no exercício difícil da profissão? E quantos desses professores com problemas emocionais sérios estão hoje educando nossos filhos? O sucateamento da escola, com péssimas condições de trabalho e estudo, não é o resultado de um projeto que não deu certo, mas de um projeto que deu certo. Um projeto, pasmem, profundamente exitoso. Os péssimos resultados da escola pública, dentro de valores obviamente suportáveis, são vistos pelo poder social hegemônico como uma solução e não como um problema, possuindo mesmo vantagens impossíveis de serem desprezadas. O que chamamos comumente de fracasso escolar constitui parte importante dos mecanismos sociais que visam restringir ao máximo o acesso do povo oprimido ao conhecimento. Porque, como disse Florestan Fernandes em entrevista à Nova Escola em 1991, um povo educado não aceitaria as condições de miséria e desemprego como as que temos. Texto e produção: Professor Giancarlo Roger Hilário. Sinto vergonha de mim, Cleide Canton, sinto vergonha de mim por ter sido educador de parte desse povo, por ter batalhado sempre pela justiça, por compactuar com a honestidade, por primar pela verdade e por ver este povo já chamado varonil enveredar pelo caminho da desonra. Sinto vergonha de mim por ter feito parte de uma era que lutou pela democracia, pela liberdade de ser e ter que entregar aos meus filhos, simples e abominavelmente, a derrota das virtudes pelos vícios, a ausência da sensatez no julgamento da verdade, a negligência com a família, célula mater da sociedade, a demasiada preocupação com o feliz a qualquer custo, buscando a tal felicidade em caminhos eivados de desrespeito para com o seu próximo. Tenho vergonha de mim pela passividade em ouvir, sem despejar meu verbo, há tantas desculpas ditadas pelo orgulho e vaidade, há tanta falta de humildade para reconhecer um erro cometido, há tantos floreios para justificar atos criminosos, há tanta relutância em esquecer a antiga posição de sempre contestar, voltar atrás e mudar o futuro. Tenho vergonha de mim, pois faço parte de um povo que não reconheço, enveredando por caminhos que não quero percorrer. Tenho vergonha da minha impotência, da minha falta de garra, das minhas desilusões e do meu cansaço. Não tenho para onde ir, pois amo este meu chão, vibro ao ouvir meu hino e jamais usei a minha bandeira para enxugar o meu suor ou enrolar meu corpo na pecaminosa manifestação de nacionalidade. Ao lado da vergonha de mim, tenho tanta pena de ti, povo brasileiro. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Rui Barbosa.
Adormeço e acordo desesperado, são nesses momentos que estou desprotegido, ao adormecer sou despido de minha armadura, que me protegeu de todo medo, angústia, dúvida e tristeza durante o dia. É nessa hora que meus demônios vêm me assombrar, ainda bem que toda noite tem o seu fim. Preciso, Professor Mário Célio.